Irmãos e irmãs caríssimos, minha gratidão a Deus pela oportunidade de celebrar este 7º dia em honra de nossa padroeira. Gratidão ao Frei Vanderlei pelo convite, por nossa amizade. Saudação a todos os fiéis da paróquia, os que vieram para celebrar neste dia, aos seminaristas, frades. Irmãos, quando Jesus deixou as multidões e foi para casa, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, pediram: explica-nos a parábola do joio. Uma atitude digna de ser imitada. Querer saber mais, querer entender, querer aprofundar o Evangelho, a fé. Em muitas ocasiões, algumas pessoas se aproximavam de Jesus para perguntar as coisas. Nicodemos procurava Jesus à noite e Jesus lhe ensinou coisas maravilhosas. O jovem rico perguntou: o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus falou. Os discípulos em casa perguntavam as coisas a Jesus. Quando Karol Wojtyła, o futuro Papa João Paulo II, estava em sua paróquia e recebeu um aviso que deveria ir ao Palácio Episcopal. E ele foi e recebeu a notícia de que acabara de ser nomeado bispo auxiliar de Cracóvia. E ao voltar para casa, caminhando, sentiu a necessidade de parar e bateu à porta de um convento e pediu às freiras que o deixasse rezar em sua capela. E ficou ali 1 hora, 2 horas, e uma religiosa se aproximou e perguntou-lhe: está precisando de alguma coisa? Ele disse: deixe-me ficar mais um pouco, eu tenho tanto para conversar com ele. Também nós, irmãos, temos tantas coisas que nos ocupam, nos preocupam, nos fazem sofrer. E nós agiríamos com sabedoria se nós procurássemos mais o Senhor. E eu sei que muitos procuram e por isso estão aqui, para ponderar as coisas com o Senhor. A segunda leitura que ouvimos diz que o Espírito clama dentro de nós, porque nós não sabemos o que pedir, não sabemos o que nos convém. O Espírito sabe tudo, tem o quadro completo de toda a nossa vida, passado, presente, futuro. Um exemplo temos no Salomão, que quando recebeu a missão de suceder o pai Davi, se sentia insuficiente, impotente diante de uma missão tão grande. Ainda jovem, então ele colocou-se na presença de Deus e fez um pedido muito especial a Deus. Pediu que Deus lhe desse um coração capaz de escutar com inteligência para discernir o bem e o mal. Talvez seja isso que nós também devemos pedir mais: um coração capaz de escutar com inteligência para discernir o bem e o mal, fazer escolhas mais acertadas, aconselhar melhor. Em síntese, irmãos, me parece que
Jesus já nos explicou a parábola, mas nós podemos colher aqui apressadamente algumas indicações profundas, importantes para a nossa vida. Esse semeador, quem semeia a boa semente é o Senhor. Ele só semeia coisas boas em nós. Deus só sabe amar. Quando Ele nos adverte, é para o nosso bem. Quando Ele nos corrige como Pai, é para o nosso bem. Essa paciência dEle é tão importante ao lançar a semente. Essa parábola do joio e do trigo é uma boa imagem para aquela dificuldade que nós temos de reconhecer onde está o bem. Imagem também da convivência dos bons e dos maus nessa nossa sociedade. Tem pessoas que cultivam o mal, que praticam o mal, que fazem os outros sofrer, que lesam os outros. Mas não precisamos ir longe. A parábola do joio e do trigo é a imagem daquele mal que habita o coração humano, que todos nós experimentamos, essa luta dentro de nós, entre a verdade e a mentira, o bem e o mal, a vida e a morte, a luz e as trevas. Por isso, não é tão fácil reconhecer o bem, mas Deus plantou o bem dentro de nós, há um impulso dentro de nós para o bem, mas nós temos dificuldade de reconhecer isso e de cuidar dessa boa semente. E nós temos a experiência que é tão fácil nos enganar. Sabemos por experiência, quanto mais tempo já viveu, mais reconhece que tantas vezes, mesmo com reta intenção, pensávamos que tínhamos feito boas escolhas e que depois elas se revelaram ervas danosas. O Senhor quer nos ensinar uma coisa importante com esse semeador que lança a semente, que é saber esperar, saber dar tempo. Certa vez eu estava ombro a ombro com 2 bispos e o mais novo desabafava com o mais velho os problemas que estava enfrentando. O outro escutava. No final, tocou no ombro do seu irmão mais novo e falou assim: irmão, Deus e o tempo, Deus e o tempo. Saber esperar, porque reconhecemos que muitas decisões nossas tomamos com precipitação. A paciência do semeador nos ensina a não sermos precipitados. O semeador sabe que no início, quando brotam o joio e o trigo, são muito semelhantes e podem ser confundidos. É preciso então esperar. E depois se verificará que o joio não lança raízes profundas, é superficial. O joio conserva uma coloração esverdeada e é pouco flexível, imaturo, quebra fácil. E no final não se verifica um grão, é uma palha vazia. Já o trigo lança raízes mais profundas, é flexível e no final se verifica o fruto. Deus sabe mais, por isso que Ele vê o que não vemos. Lá onde nós vemos
o joio e ali o trigo, queremos arrancar logo, queremos julgar logo. Ele está vendo todo um futuro. Esta semente aqui, se você souber ter paciência, ela vai produzir fruto. E Deus age de maneira silenciosa. Ele compara o reino dos céus também a uma porção de fermento colocada na farinha. Todos nós temos experiência de ver o preparo destas coisas. O fermento desaparece, mas depois se vê o efeito. Deus também está presente. Para percebermos a sua ação, precisamos de mais silêncio. O silêncio é condição para caminhar na presença de Deus. E um dos efeitos do caminhar na presença de Deus é o silêncio. Uma pessoa fica mais silenciosa, mais prudente, mais cuidadosa na palavra, quando caminha na presença de Deus. O Senhor diz que o reino dos céus é como essa porção de fermento. O reino dos céus é a presença de Deus, irmãos. E às vezes é difícil reconhecer a presença de Deus, porque Deus não se manifesta muito no barulho. Lembremos-nos daquela experiência de Elias. Deus não estava no terremoto, não estava naquele vento que tudo destruía. Deus não estava naquele fogo que tudo destruía. Se manifestou na brisa suave. O bem não faz barulho. O barulho não faz bem. Às vezes a gente está sempre em fuga, querendo sufocar essa sede de amor, de Deus, de amar e de ser amado, com outras coisas que não preenchem. Sim, irmãos, a presença do Senhor é como o fermento. Fermenta a massa e depois desaparece, mas o seu efeito pode ser experimentado. Para não alongar já mais, Mateus, que escreveu esse evangelho, está convidando a comunidade, a sua comunidade, a deixar o juízo a Deus. A colheita Deus vai fazer, Ele é que vai separar. Deixemos o juízo a Deus e procuremos exercitar-nos mais na paciência. Nós tendemos a fazer um juízo peremptório e definitivo diante das coisas. O amor de Deus é paciente, acompanha, convidando-nos sempre à conversão. Irmãos, aqui na parábola, o joio não muda em trigo, o trigo não muda em joio, mas na realidade da nossa vida, o joio pode mudar-se em trigo. Mas agora nós precisamos também de vigilância para que a boa semente, o trigo, não se transforme em joio. E quando é que a gente corre mais esse perigo? À noite. À noite, quando a gente está meio adormecido, pouco vigilante, o inimigo gosta de sugerir pensamentos negativos, gosta de fermentar rancores, gosta de suscitar sentimentos de vingança dentro de nós e de abandono, de incredulidade. Eu queria lhe sugerir, à noite, peça a Deus a graça de que a sua mente vigie com o Cristo e que o seu corpo repouse em sua paz. À noite tem alguma coisa de misterioso, portanto, procure rezar antes de repousar. E por fim, eu quero fazer 2 perguntas para mim mesmo, mas quem sabe elas podem ser úteis também
a você que está aqui, você que está acompanhando. Sou precipitado nas decisões ou eu sei ter paciência? A semente cresce independente de nós, à noite. Onde eu espero encontrar a presença de Deus? Deus está presente. O reino dos céus é Deus mesmo entre nós. E Deus é humilde. Jesus é humilde. A Eucaristia que nós celebramos é uma escola de humildade. Como ficar orgulhoso diante de tanta humildade? Que a nossa mente vigie com o Cristo, que o nosso corpo repouse na sua paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.